Boa tarde, tudo certo? Tudo numa boa? Tudo numa nice? Então, hoje nós vamos fazer mais uma videoaula tratando sobre potenciação. Uma das propriedades da potenciação, que é a divisão de potências de mesma base, e resumirei de um certo modo algumas coisas e talvez outras eu colocarei com mais detalhes. E é isso aí, bora lá. Muito bem. Então, a propriedade divisão de potência de mesma base, ela tem uma característica muito interessante, né, que você opera, na verdade, sobre os expoentes. E para que eu possa explicitar melhor isso, ter uma ideia melhor sobre o assunto, vamos já com um exemplo, né? Porque, vamos colocar aqui, segunda propriedade. Que ruim, tá, segunda. Propriedade. E já direi qual é a propriedade, mas primeiro vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos colocar 2 elevado à oitava potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Na realidade, divisão de potência mesma base significa que você está dividindo duas potências, né? E cuja base é a mesma, elas são iguais. Tu não pode aplicar essa propriedade, que eu vou citar daqui a pouco, quando as bases são diferentes. Se as bases forem diferentes, dependendo das bases, você tem que fazer uma mudança de base. Mas vamos lá. Então aqui você tem a base 2, que é a mesma outra base 2. Né? Você não pode fazer a aplicação dessa propriedade aqui, que eu vou já, repito, enunciar para vocês, com bases diferentes. Tem que ser a mesma base. Mas vamos fazer um cálculo aqui um pouquinho mais sofisticado, né? Um pouquinho mais não é difícil, mas trabalhoso, que seria 2 elevado à oitava potência. Primeiro, façamos esse primeiro. Seria 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, quantas vezes? 8 vezes. Lembrando que o expoente ele indica o número de vezes em que a base irá multiplicar por si mesma, né? Já foi 5, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes por si mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. O que significa 2 vezes 2? 4. Isso dá 4. Aí 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E por fim, 128 vezes 2, 256. Então você pode calcular esta divisão aqui, primeiramente calculando a potência, uma potência, 256, que é o resultado da primeira ali, dividido agora pela outra potência. Que a outra potência qual é? A outra potência é 2 elevado à quinta potência. Tá. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes por si mesmo, né? Então aqui, ó, 2 vezes 2 a gente já fez, né? Vezes 2 vezes 2, até 5 vezes, ó, veja bem. Se eu contar até aqui, ó, já são as 5 vezes que eu preciso calcular aqui embaixo, né? E até aqui deu quanto? Deu 32. Vamos lá, vamos colocar 32 então de uma vez. Então, beleza. Então vamos lá, dividindo por quanto? Por 32. Olha o trabalho que isso dá, se você resolver calcular dessa forma. Mas
mas você vai aprender rapidamente como se calcula isso, né? Vamos agora para a divisão. Então, 200, vamos montar essa divisão, né? 256 dividido por 32. Aí você se pergunta, puxa vida, quantas vezes do 32 deve caber em 256? E tá, se você... Desculpa. Se você tem alguma necessidade de fazer uma tabuadinha aqui do lado, faça então, né? Até 9, se for o caso. Então você vai fazer lá, tá, beleza? Até 32 vezes 9. Aí dá 0, dá 32 vezes 1, 32, e assim sucessivamente. E 32 vezes 9, 320 menos 32, dá 288, né? 288. Muito bem. Mas 256 é um pouco inferior a 288, né? Então você pode suspeitar, deve ser 8. Vamos lá, vamos fazer a continha aqui. 32 vezes 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 3 vezes 2, 3 vezes 8, 24, 25. Fechou, né? Então aqui a resposta é 8. Então 256 subtrai, dá 0. O resultado aqui é 8. Mas veja, né? Isso aí é trabalhoso fazer isso. Imagina se você tem aqui umas potências muito maiores. Digamos assim, ó, 3 elevado a 19 dividido por 3 elevado a 14. Digamos isso. E você querer calcular isso. Imagina você determinar a multiplicação da base 3 19 vezes por si mesmo, e depois da base 3 14 vezes por si mesmo, e depois dividir entre si isso. Não, né? Você não vai fazer isso, você é esperto. Então, o que você vai fazer? Vai utilizar a propriedade, ó, propriedade. E qual é a propriedade? É essa aqui, é a coisa mais linda. Deixa eu escrever aqui, vou escrever em azul. Deixa eu ver. Esse azul lindo aqui. A propriedade é esta. Dado uma base... Acho que esse azul não vai ficar legal. Não, vamos apagar esse azul. Vamos pegar aqui... vai amarelo mesmo. Amarelo destaca bem. Então, seja uma base qualquer, A, elevado ao expoente M, dividido pela mesma base A, elevado ao expoente N. E o que faz? Lembrando o seguinte, pessoal, o A aqui, ó, ele tem problema se você considerar ele como zero, tá? Então, vamos descartar essa possibilidade dele ser zero. Então, vai ser o quê? Mantém a base, essa vai ser a propriedade, e diminui os expoentes. Ó. Vocês estão lembrados que na multiplicação você somava expoentes? Na divisão você soma. Diminui. Ó, para você não ficar com dúvida, o que acontece? Quais são as operações que você envolve na divisão aqui? Ó. Olhem para cá. Olhem para cá. Ó. Nessa operação da divisão, quais são as operações que são envolvidas? Você multiplica e aqui você subtrai. Então, associa essa subtração aqui, ó, que aparece, à subtração aqui nos expoentes. Ok? Lá na multiplicação, o que a multiplicação faz? Multiplicação, na verdade, é uma soma de parcelas iguais. Então, associa a soma que está relacionada à multiplicação a uma soma de expoentes. Porque lá a propriedade é somar expoentes e manter a base. Beleza? Essa aqui é a nossa propriedade, que nós devemos agora memorizar ela bonitinho. E é importante. Tá? Passemos para um próximo exemplo, então. Vamos fazer, aliás, fazer esse aqui mesmo. Então, vamos fazer aqui embaixo. Vocês verem que fica muito legal. Muito fácil. Então, 2 na oitava. Vai ser um pouco maior já, né? 2 na oitava dividido por 2 na quinta. O que você faz? Usa a propriedade aqui. Ó. A
propriedade é mantém a base, 2, ó, mantém a base, essa aqui, ó, mantém o A. O A está sendo um representante numérico, é qualquer número, com exceto o próprio zero. E você faz a subtração dos expoentes. Coloca o sinal de subtração primeiro, tá? Vocês vão ver depois. Primeiro o sinal de subtração. E agora o primeiro expoente, quem é o primeiro expoente? Primeiro, esse aqui, ó. Não é? É o M, ó. Onde é que está o M? Vem primeiro. Então coloca aqui, ó, 8 menos. Quem é que vem depois? Qual é o segundo expoente? É o segunda potência, ó. Segunda potência aqui, ó. 5. E aí você vai ter 2 elevado a quanto? 8 menos 5 é 3. Mas o que é 2 elevado ao cubo, ou 2 na terceira? É você fazer a multiplicação envolvendo apenas o número 2 3 vezes por si mesmo. Ó. E dá quanto isso? Ó, 8. Não é? Então 2 ao cubo é 8. Certo? Maravilha. Viu como é fácil? Vamos fazer agora uns exemplos a mais aqui. Muito bem. Então, um segundo exemplo aqui. Se eu tiver 3 elevado à quarta potência e eu queira dividir por 3 elevado à quarta potência, é ela mesma. Simples. O que você faz? Você vai manter a base e subtrair os expoentes. 3 elevado a 4 menos 4 é 3 elevado a 0. Concordam? E 3 elevado a 0 é 1, por definição. Lembra das definições de potenciação? Aí você se pergunta, tá, mas espera aí. 3 elevado a 0 é 1? Eu não entendo isso. Vamos dizer assim. Não há outra opção de 3 elevado a 0 ser outra coisa, a não ser 1. Então você força uma barra aqui, ó, você força uma definição. Você força aqui, ó, de modo a que 3 elevado a 0 passa a ser uma definição. Está definido, você define e não muda mais. É uma definição, certo? Mas por que isso acontece? Vamos entender rapidamente. Ó. O que é 3 elevado à quarta? 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que resulta em 81. Então tá bom, 81. Dividido, vamos colocar aqui, pelo outro 3 elevado à quarta, que é 81. Ora, quanto que é 81 dividido por 81? Um número dividido por ele mesmo, exceto o 0 por 0. Ora, é 1. Então, esta divisão aqui, ela não tem outra opção a não ser dar o resultado igual a 1, que a gente mostrou por este caminho. Certo? Mas, pela propriedade, chega-se a um 3 elevado a 0. Então, você para e pensa, tá, mas então... Eu escrevi errado aqui a definição, tá? Mas falta um N. Tá? Aí você para e pensa, poxa, então 3 elevado a 0 não é uma resposta, não é apenas a resposta e acabou. 3 elevado a 0 é alguma coisa a mais. É 1. Você define porque a resposta que nós obtivemos aqui por outro caminho é 1. Então tu força, não. 3 elevado a 0 é 1 e acabou. Não tem discussão. Bom, essa é uma possibilidade de você ter, né, uma divisão de potências. Uma outra possibilidade é essa aqui, ó. Vamos ver aqui, 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao cubo. É uma possibilidade, não é? Então, façamos essa divisão, aplicando a propriedade. Mantenha a base, porque as bases são iguais, então você mantém. Você vai subtrair os expoentes. Menos quem? O primeiro expoente, 2. E o segundo expoente, 3. E agora você aplica. 5 elevado a quanto? 2 menos 3 é quanto? Não me vem dizer que é 1. 2 elevado a 3? 2 menos 3? É menos 1. E isso aqui é uma outra definição. Isso aqui é
uma potência de expoente negativo. E aí você tem que lembrar que isto, uma potência expoente negativo, ó, por exemplo, vamos lembrar a quarta definição que a gente já tratou disso. A elevado a n menos n significa 1 sobre a elevado a n, não é? Desde que esse a seja diferente de zero, né? Então, isso vai ser igual a 1 sobre 5 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 5 elevado a 1 é 5. Se você deseja resolver isso aqui, que é uma fração, e tem alguns vídeos de fração já sendo tratados aí no canal, 1 dividido por 5, você vai encontrar 0,2. Então, o resultado seria 0,2. Certo? Ou você pode deixar na forma fracionária, depende da situação, ou na forma decimal. Mas qual é certo? Qualquer uma. Mas digamos que você esteja respondendo uma prova de múltipla escolha e apareça esta alternativa aqui. Então você marca essa alternativa. Mas não aparece frações, aparece esta alternativa aqui. Então você marca esta alternativa aqui. Olha aqui, ó, ficou até um meme aqui, parece ter um boneco aqui, ó. Que engraçado. Então, é um exemplo, não é verdade? Que nós podemos ter dando um expoente negativo. Olha o que pode acontecer também, ó. Vou tratar de diversas possibilidades aqui. Você pode ter isso, ó, 2 elevado a menos 3 dividido por quem? Por 2 elevado a menos 5. Olha só o que isso é. Que loucura, né? Parece uma loucura isso. Aí você pensa, isso é fácil. É evidente. Mas alguns podem se perder por conta do sinal de negativo, do sinal de subtração que a propriedade já contém. Que é a seguinte, ó, você mantém a base e agora você subtrai. Eu vou até destacar com uma outra cor, ó. Presta atenção. Menos, tá? Vou repetir aqui, ó. A m dividido por a na n é a m menos n. Então esse menos aqui, ó, é este aqui, ó. Certo? Não confunda com esse menos, esse sinal de subtração. Não confunda com esses menos aqui que tem na frente dos números, tá? O que você vai colocar aqui na frente? Vai colocar, ó, o expoente da primeira potência, menos 3. E o que você vai colocar em segundo? O expoente da segunda potência, menos 5. Porque eu já vi situações em que alunos eles colocam assim, ó, 2 elevado a menos 3 menos o 5 e esquece de colocar esse sinal aqui de subtração. E deu tudo errado. Não está certo. Aqui não ficou legal, ficou feio. Vamos melhorar aqui então essa. Vou melhorar aqui, ó. Não, assim não. Assim, ó. Ficou meio estranho. Dependendo do aparelho que você estiver usando, nem sei se fica legal de visualizar. Mas vamos lá. Fechou. Então, menos o quê? Menos 5. E isso resulta em 2 elevado a menos 3. E agora, veja bem, o que acontece quando você tem um sinal de menos e um outro símbolo aqui, um separador aqui, né? Um parênteses e logo após outro sinal de menos. Você vai aplicar aquela regra da multiplicação ou da divisão, a mesma regra. Que é mais e mais é mais, menos menos é mais e menos é menos, menos mais é menos. Mas isso aqui você usa em que operações? Na multiplicação, na divisão e quando você tiver parênteses, colchetes ou
chaves. Então aqui nós temos parênteses, estão separados, ó, esses sinais aqui, ó, eles estão separados por parênteses. Então tu aplica essa regra aqui. Qual? Essa aqui, ó. Agora tu vai aplicar essa. Menos menos fica mais. Mais quanto? Mais 5. E agora você calcula 2 elevado a menos 3 mais 5. Você tira 3 de 5, não é? Tira 3 de 5. Então fica com 2. Isso é igual a 4. 2 elevado ao quadrado é 4. Então esse resultado aqui é 4. Aí você se pergunta, mas como isso? Tem outro jeitinho, aí você tem que lembrar de frações. Vamos lá, o que é 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3 significa 1 sobre 2 na terceira potência. Dividido, ó, veja bem. Agora você vai colocar o sinal de divisão, que é um traço maior aqui, que separa a fração resultante dessa potência. E você vai colocar agora esta outra potência lá embaixo, debaixo do traço azulão lá. Debaixo do traço azulão, aqui, ó. Certo? Então, o que é 2 elevado à quinta potência? É 1 sobre 2 na quinta potência. E aí você vai fazer a continha. O que é 1 sobre 2 ao cubo? 1 sobre 2 ao cubo pode ser 1 sobre 8. Pode ser, não é, né? Dividido 1 sobre 2 na quinta. É 1 sobre 32. E o que você faz? Tem uma regra na divisão de frações que é mantém a primeira fração. Essa aqui é a primeira porque a gente se refere a primeira como sendo aquela que está acima do sinal de divisão, que é este aqui. Ou a primeira se refere ao numerador, aqui isso aqui tudo é um numerador desta fração maior. E esta aqui é o denominador desta fração maior. Então mantém a primeira fração. E agora você multiplica pelo inverso da segunda. Inverter a segunda é você trocar a ordem. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Troca a ordem. Fica então 32 sobre 1. E agora você aplica a multiplicação. 1 vezes 32, 32. E 8 vezes 1 é 8. Então você tem 32 dividido por 8, tabuada do 8, né? Você tem 4 como resposta. Viu? Que massa, né? Mas a propriedade é muito mais simples do que fazer tudo isso, né? Você é bom fazer isso, treinar tudo que é de matemática, que você passar na sua mente tem que treinar. Sugiro que você invente continhas também. E vamos ver mais uma situação, alguma situação distinta aí. Né? Vamos pensar aqui o que pode acontecer. Tá, vou botar aqui uma situação também parecida com esta. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos manter a base e subtrair o expoente. Você vai subtrair, olha só, de novo. Menos da propriedade, né? Menos não, subtração. Subtração entre os expoentes. E aqui agora você coloca os expoentes, né? Menos 4 e depois o 2. Veja que não é negativo para te colocar parênteses e botar um negativo dentro de parênteses, né? Não precisa nada disso. Igual. E aí você tem o seguinte, olha só, 10 elevado a menos 4 a menos 2 é igual a, você mantém o sinal e soma os expoentes. 10 na menos 6, que é equivalente a 1 sobre 10 na sexta, que é igual a 1 sobre... O que é 10 na sexta, pessoal? 10 na sexta é 1 milhão. É 10 vezes 10 vezes 10
vezes 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1 milhão. Aqui. Desculpa. E se você quiser, isso aqui é uma fração e nada mais é uma fração do que uma divisão. Essa é a resposta. Você pode deixar assim, mas se você tiver ainda a oportunidade de necessidade de dividir, a resposta será 0,12345 6. Esta vai ser a resposta, né? Muito bem. Em princípio é isto, né? Divisão de potências nada mais é do que isso aí. Certo, rapaziada? Um grande abraço. Deixa eu ver se preciso de mais uma coisa.